Depois da noite de ontem, da pizzaiada, acredito realmente que alguns estão aqui sobrecarregados, algumas gramas a mais aí, tá? Mas também acredito que alguns estão também com as suas almas sobrecarregadas. E a palavra do Senhor, nessa manhã, ela vem justamente nos trazer uma palavra com relação a isso, né? Então eu quero começar lendo já o nosso texto, Mateus capítulo 11, de 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sim, Deus, nós queremos agora, Pai, pedir a Tua direção. Nós queremos realmente, Pai, que o Senhor fale conosco nessa manhã. A Tua palavra vai ser exposta, mas sabemos que é o Teu Espírito que traz vida a essa palavra. E por isso, Pai, nós clamamos, Senhor Deus, nós precisamos do Senhor, precisamos do Teu ensinamento, precisamos da Tua direção. E assim como as águas ontem caíram de forma abundante, eu clamo, Espírito Santo, que se derrame de forma abundante nessa manhã, trazendo realmente alívio para os nossos corações, alívio para as almas que se encontram sobrecarregadas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero começar, a gente está caminhando aí, né, para as últimas horas aí desse ano, tá? Próximo Natal, fim de ano, e muitas vezes, quando nós começamos a fazer aí uma retrospectiva, essa palavra saiu, né, de tudo que aconteceu conosco durante esse ano, eu acredito que muitos dos irmãos passaram por problemas, têm passado por dificuldades, momentos de tristeza, tá? Luto na família, e muitas vezes, quando chega esse momento, nós começamos às vezes a indagar para o Senhor, né? Ô Senhor, o que está acontecendo? Por que eu tenho passado esse tempo, tá? Então, Jesus, quando já no seu nascimento, Jesus ele encontrou um país, uma terra enfrentando diversos problemas. Então, para a gente imaginar um pouquinho assim, um pano de fundo, né, do que Jesus ele enfrentou, então, de Roma, o imperador César Augusto, ele comandava um vasto império. E esse império ele se estendia desde o norte da Europa até a Grécia, a Ásia Menor, norte da África e Oriente Médio. Às margens do Mar Mediterrâneo, ali se encontrava uma pequena região chamada Palestina. Embora pequena, ela era uma região considerada de grande importância política. Todos os povos que construíram grandes impérios, que conquistaram, que dominaram essa terra, sejam os assírios, os babilônicos, os persas, Alexandre o Grande, os ptolomaicos do Egito, os Seleucidas da Síria, por mais de 1000 anos, essa terra que havia sido já prometida por Deus ao seu povo, foi um campo de sangue, um local
onde vemos, e até hoje temos ouvido locais realmente de grandes batalhas, derramamento de sangue. E essa terra, agora ela estava sob o domínio do poderoso Império Romano. Esse império, construído por César Augusto, ele era financiado por um sistema de impostos, e para manter o controle de tudo, periodicamente, era feito um recenseamento. Ou, como vemos também na Bíblia, ele fala sobre o alistamento. Jesus, ele nasceu e viveu justamente dentro desse período, onde o povo judeu estava totalmente dividido. Então, sob a opressão do rei Herodes e também sob a pressão dos nobres ali de Israel, onde os ricos e suas riquezas eram mantidas justamente pelos mais pobres, que cada vez se tornavam mais pobres. Impostos altíssimos, falta de comida decente, por falta de alimentação saudável, esse povo estava com muitas doenças. E as doenças cada vez se alastravam muito mais entre o povo. Uma doença que a gente vê muito falar na palavra, a gente ouve, né, por vários relatos sobre lepra. E a gente ouve falar sobre várias curas efetuadas por Jesus de pessoas cegas, surdas, mudas. Ouvimos de pessoas com deficiência física que não andavam, pessoas realmente que enfrentavam diversos problemas. Nas casas, por causa da opressão, muitos eram obrigados a conviver em pequenos ambientes. Eram muitas pessoas. E por isso que as doenças cada vez se alastravam mais e mais. Essa era a realidade do povo naquele momento. E Jesus, ele testemunhou a opressão, a perseguição, execução, fome, doenças. Uma nação dividida e destruída. Facilmente, nós podemos entender os aspectos também psicológicos que acabavam envolvendo esse povo. Um povo cansado, um povo oprimido, um povo vivendo sob o domínio do medo, sem saber o que aconteceria no dia de amanhã. Um povo escravizado, vivendo sob o jugo de Roma. 30 anos, Jesus, ele vendo esse sofrimento, ele vendo o sofrimento da sua própria família, o sofrimento do seu povo. Para os judeus ricos, inclusive os sacerdotes, estava tudo bem. Mas para os mais pobres, eles estavam clamando e esperando por um libertador. E eles esperavam um rei guerreiro, um rei com grande poder, um revolucionário, que os libertaria do jugo de Roma e também dessa opressão dos mais ricos. Aos 30 anos, Jesus, ele dá início ao seu ministério. Após o seu batismo, Jesus, ele retorna a Galileia, onde era sua casa, e ali ele passa a ensinar nas sinagogas. Jesus, ele se apresenta aos sacerdotes na sinagoga, e nós vemos a descrição ali em Lucas, capítulo 4, do verso 16 ao 21. Mas eu quero ler com vocês
porque ele estava lendo justamente o livro de Isaías. Então, Isaías 61, de 1 a 3, ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que de Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E a palavra ali, ele nos diz que após o Senhor efetuar essa leitura, ele olha para as pessoas que estavam todas em silêncio e ele declara: hoje essa escritura se cumpre. Essa foi a apresentação do nosso Senhor para os sacerdotes, para aquela nação. Nós vemos que Jesus, ele não viveu entre nobres, ele não viveu entre reis, ele não viveu entre sacerdotes. Jesus, ele não caminhava com os rabinos, com os mestres, ele não caminhava com os sábios. Jesus, ele era do povão, ele caminhava com o povo. Jesus, ele trabalhou, Jesus cumpriu o seu dever, as suas obrigações de filho. Ele viveu com a sua família, cuidou da sua família, viveu entre os seus parentes, teve seus amigos. Jesus vivia com o povo. No meio desse povo, facilmente Jesus, ele entendia a realidade de cada um deles. Ele sabia das suas necessidades. Mateus 9, 35 e 36 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Essas palavras, elas realmente cresceram aos meus olhos. Me chamou muito a atenção essas palavras de Jesus, quando ele fala que Jesus, ele se compadeceu dessas pessoas, porque elas andavam muito aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem pastor, ela tem fome, mas ela não tem quem venha alimentá-la. Uma ovelha sem pastor, ela tem sede, mas ela não tem quem venha lhe dar água para satisfazer a sua sede. Uma ovelha sem pastor, ela é suscetível a todas as intempéries do tempo. Ela caminha perdida, ela não tem aonde repousar, ela não tem quem a guie. Uma ovelha sem pastor, ela facilmente está sujeita à morte, pois o predador, ele sempre está à espreita, ele sempre está de olho na ovelha, procurando a oportunidade de matar a sua fome. Ela não tem quem a proteja naquele momento. Eu não sei se você passou por situações, mas eu lembro que eu trabalhava numa área de socorro e
eu acabei me especializando na época na área de acidentes de trânsito. E muitas vezes, quando nós chegávamos num local de acidente, onde tinha vítimas presas entre as ferragens, quando nós chegávamos e olhávamos aquela pessoa e ela olhava para nós, o semblante dela imediatamente mudava, tá? Ela agora sentia mais segurança. Ela provavelmente no seu interior, na sua mente, ela dizia: opa, o socorro chegou, o socorro chegou. Agora ela se sentia mais segura. Jesus, ele chega também para essas pessoas aflitas, essas pessoas sem pastor, essas pessoas desgarradas, e ele declara, trazendo essas boas novas, ele declara: o reino de Deus chegou. Ele diz para essas pessoas aflitas, exaustas, sobrecarregadas, ele determina: o reino de Deus chegou, o socorro chegou para vocês. Oh Senhor Deus, oh Senhor. Eu estava ali sentado, e normalmente Deus ele vai falando assim com a gente, né? Por isso que eu digo que muitas vezes a gente tem um projeto da mensagem, mas muitas vezes Deus ele vai mudando essa mensagem. Muitas vezes nós temos o início e não conseguimos concluir, porque é Ele que conclui. Enquanto estava ali sentado, uma imagem começou a passar na minha cabeça. Eu comecei a imaginar como é chamado o menino Davi, né? Quando ele sabe de um gigante que durante dias e dias estava provocando o exército de Israel, provavelmente dizendo: pô, não tem homem nesse exército, não tem ninguém para me enfrentar. E um menino, e a palavra diz, né, que ele era ruivo, manso. Esse menino, quando ele ouve esse gigante, ele diz: uai, mas não tem ninguém para enfrentar esse cara? Então eu vou. E aquele gigante, quando vê aquele menino, ele diz: pô, mas ó, o que vocês mandam para mim? Isso aí que vai me enfrentar? E agora aquele menino, ele pega e diz: ué, mas quem você acha que você é para você afrontar o exército do Deus vivo? Agora ele não é mais um menino, agora ele não é mais fraco, ele não é franzino. Por quê? Porque agora ele está declarando: o reino de Deus chegou, o reino de Deus. E ali inicia a derrota daquele gigante. Quantas vezes você tem enfrentado gigantes também na tua vida? Quantas vezes? Só que muitas vezes você pensa que você está sozinho, tá? Então, a partir de hoje, meu querido, quando o gigante crescer na tua frente, quando você achar que você é fraco, quando você achar que você não pode fazer nada, declare para ele: o reino de Deus chegou. Isaías, capítulo 9, ele também declara para nós, ele faz uma profecia com relação à vinda do nosso Senhor. Então, o verso 2 e o verso 6, ele diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Também, por várias vezes, nós vemos que esse menino nascido agora, já durante o seu ministério, ele determina, eu sou a videira, eu sou o pão, eu sou a vida. E em João capítulo 10, 11, ele determina, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O mundo que estava em trevas, ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas, agora ele determina, agora ele declara, agora ele se apresenta. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Ezequiel capítulo 34, 15, ele também, o profeta, ele fala, quando Deus, ele determina, ele diz, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Isaías 53, nós lemos sobre o sofrimento vicário do Messias, quando ele diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O reino de Deus chegou. Agora, toda angústia, toda aflição, todo sofrimento, ele determina, eu cheguei, o alívio chegou. O reino de Deus, em Romanos capítulo 14, 17, ele diz que o reino de Deus é justiça. Onde havia injustiça, ele determina justiça. Ele determina que o seu reino é paz e alegria. Onde havia tristeza, ele determina, o reino de Deus chegou. Onde não havia paz, ele determina, o reino de Deus chegou. Oh Deus, oh Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu não sei como que você chegou nessa manhã aqui. Talvez com tristezas ainda no teu coração, dor, aflição, desânimo, sentimento de solidão, pois eu quero dizer que você realmente não está sozinho, né? Você não está sozinho. Acredito que muitos irmãos aqui têm diversas experiências, né? Cada um poderia contar aqui sobre o seu momento, né? Um momento que você passou ou que está passando. Um luto, uma doença. Muitas vezes um médico, né, ele te dá um laudo de um exame, que peso que gera sobre nós. Momentos num hospital, numa cama de hospital, né, Wellington? Quantas incertezas. Talvez também você esteja hoje se reconhecendo como essa ovelha aqui descrita aqui por Jesus, essa ovelha aflita, essa ovelha exausta. E quando fala sobre aflição, é alguma coisa extrema. Quando fala sobre exaustão, é algo extremo, não é um simples cansaço. Às vezes quando vejo algumas reportagens, né, principalmente épocas de atletismo,
A gente vê alguns atletas que durante a corrida, depois de quilômetros e quilômetros, muitos deles acabam até, alguns conseguem passar a linha de chegada, outros não. Eles acabam até desmaiando por causa da exaustão. Quantas vezes eu escuto, né, e vocês já ouviram também muitas vezes essa frase, dizendo: puxa vida, Deus, Ele me abandonou. Eu tenho orado, e Deus, Ele não tem respondido às minhas orações. Durante essa semana, eu ouvi alguém falando sobre uma situação que o povo de Israel enfrentou, e eu quero ler com vocês aqui sobre essa situação. Êxodo, capítulo 15, daria inclusive uma bela de uma mensagem, esse texto, 15, de 22 a 26. As águas amargas tornam-se doces. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés chamou o Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Até aqui só. Então aqui esse texto, ele fala que após o povo caminhar durante dias e dias, eles chegaram a um lugar e eles cavavam poços e eles não encontravam água potável. E quando eles chegaram nesse local, eles encontraram um poço. E esse poço tinha muita água. E provavelmente mortos de sede, eles começaram a tentar beber essas águas. Mas a palavra diz que essas águas eram muito amargas e eles não conseguiam tomar dessa água. Então eles reclamaram para Moisés, eles murmuraram, provavelmente muitos dizendo, como algumas frases já anteriores que eles usavam: pô, ele tirou a gente lá da terra do Egito, onde nós tínhamos comida, tínhamos água, e nos trouxe até aqui para agora a gente morrer de fome e morrer de sede. E quando encontramos água, essa água é amarga, que nós não podemos ingerir, não podemos matar a nossa sede, e começaram a murmurar. E Moisés, ele chega para Deus, e Deus diz: não, mas então vá lá, pegue o galho de tal árvore, coloque lá na água, e ela vai se tornar doce. Eu fui pesquisar um pouco mais a fundo sobre essas águas. No ano de 2000, um grupo de estudantes, eles foram pesquisar essas águas desse poço, essas águas amargas. E eles chegaram à conclusão que essas águas amargas eram águas medicinais. Você já tomou um chazinho de boldo? Amargo. Já tomou olina? É amargo. Mas não traz benefício para o nosso estômago. Era justamente isso. O povo reclamou, mas Deus estava providenciando para eles uma cura. Deus estava providenciando para eles uma restauração. Essas águas
eram águas medicinais. Se eles tomassem, ia curar o seu corpo. Se eles se banhassem, iria também trazer benefícios externos. Águas amargas, águas amargas. Quantas vezes Deus ele nos leva, né, a enfrentar situações que nós dizemos, pô, que situação triste, que situação amarga que eu estou enfrentando, tá? Mas Deus tem propósitos, Deus tem propósitos. Aquele que conhece todas as coisas, que conhece você, conhece o teu interior, conhece tua vida, Ele tem propósitos. Tá? Não murmure, não reclame. Tá? Posso até dizer para o Senhor, Senhor, está amargo o negócio, está amargo, mas Ele tem propósitos. Você não passa desapercebido. Você não é invisível para Deus. Confie no Senhor Deus. Você pode não entender hoje essas provações, mas eu quero que você continue declarando que Ele tem controle de todas as coisas. Jesus, ali em Lucas, capítulo 24, ele fala que após a sua ressurreição, Jesus ele aparece aos seus discípulos. Eu gostei muito dessa expressão, quando ele fala, né, a paz esteja convosco, ou a paz seja convosco, que no hebraico seria Shalom Aleichem. Então Jesus ele aparece e usa essa expressão. João 14, 27, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Filipenses 4,7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz, ela não tem origem humana. Essa paz, ela não é qualquer tipo de paz. Ela não é uma paz superficial. Ela não é uma paz passageira. Mas ela é um dom divino de Deus que guarda os nossos corações e os nossos pensamentos. Para se entender corretamente o que Paulo ele quis dizer com essas palavras, no capítulo 4 de Filipenses, entre versículos de 1 a 9, Paulo ele está exortando os cristãos a permanecerem firmes no Evangelho, regozijando-se no Senhor, sendo generosos e longânimos, de modo que o amor deles seja conhecido por todos. Paulo aqui também fala sobre o problema da ansiedade, e ele aconselha os irmãos a não andarem ansiosos, mas ao invés de andarem preocupados, que apresentassem seus pedidos com orações e súplicas e ações de graças a Deus, o único capaz de conceder a verdadeira paz que excedia todo entendimento. Essa paz, ela é um dos atributos de Deus. Sua origem, ela está em Deus e em seu próprio ser. E Ele compartilha essa paz com cada um de nós que somos seus filhos, somos as suas ovelhas. Não que muitas vezes nós mereçamos, não é verdade? Deus, não por acaso, em quase
todas as cartas aqui de Paulo, Paulo ele se apresenta dizendo assim, graça e paz. Isso quer dizer que graça é o fundamento dessa paz. Sem a graça de Deus não tem como haver paz. Nós temos ouvido várias situações sobre guerra, né? E até quem acompanha algumas reportagens tem ouvido sobre isso. E eu digo para vocês que a verdadeira paz é só em Deus. É só em Deus. É Ele que determina todas as coisas. E essa paz que Deus ele fala aqui para nós, não é, ouvimos muito sobre isso, ele fala, essa paz que Ele dá não é a ausência de guerra. Essa paz que Ele nos dá, realmente é a paz frente às aflições, às angústias do nosso coração. A paz de Deus faz muito por nós, muito mais do que a nossa mente sonha. Assim como Paulo, falando sobre o amor de Deus, que é impossível com a natureza humana compreender, assim também essa paz é impossível da gente compreender, observando pela nossa natureza. A paz que excede todo entendimento não é ausência de guerra, não é ausência de problemas, aflições, dificuldades, mas a garantia, a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. E por mais que as coisas estejam difíceis, podemos descansar na promessa feita a nós pela boca do próprio Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repito, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quero que os irmãos fechem seus olhos. Quero que você reflita sobre o convite que Jesus faz para você nessa manhã. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.